Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu coração, esteja com a sua família. Sejam bem-vindos a mais um programa Minuto da Fé. Hoje nós vamos refletir a respeito do texto que está lá em Lucas, capítulo 24, começa no versículo 13, dizendo assim: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo nessa jornada? E eles entristeceram. Essa passagem, Jesus tinha morrido, um tempo atrás, e os discípulos estavam em direção a Emaús. E ali 2 discípulos iam conversando, e no versículo 13 diz aqui que eles estavam a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam prestes a fazer uma caminhada de 11 quilômetros. Presta atenção nesse texto. Enquanto esses 2 discípulos estavam andando e discutindo sobre tudo aquilo, sobre o falecimento de Jesus, aqui o texto discorre depois que Jesus pergunta: o que está acontecendo? O que vocês estavam discutindo? E eles ficam entristecidos. Mas eu gostaria que você prestasse atenção também que de quem faz essa pergunta é o próprio Jesus. Jesus tinha ressuscitado e se aproxima desses discípulos que estavam em direção a Jerusalém. E aí eles começam a dizer: nossa, por acaso você é o único daqui que não conhece a respeito de Jesus, que foi entregue, que foi morto, crucificado? Nós tínhamos uma esperança a respeito dele. E esses discípulos estavam tão entristecidos. Aquele momento abateu tanto eles, assim, a frustração, a perda, de Jesus, que era um grande amigo, que era um grande mestre, que era o Filho de Deus que estava ali ensinando tantas coisas para eles e eles caminhando junto. E por quantos momentos das nossas vidas nós não ficamos entristecidos, de acordo com as circunstâncias, a perca de um ente querido, um emprego, um relacionamento, tantas coisas nos entristecem e às vezes nós nos vemos sem saída, sem aonde ir, mas o próprio Jesus estava do lado deles. E aqui no versículo 16 diz assim: entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eu imagino a decepção, a tristeza que eles estavam. Mas aí, dando continuidade nesse texto, eles explicam, Jesus questiona e fala o que os profetas disseram a respeito disso. E aí, a hora que eles chegam ao local, que eles estavam se dirigindo, Jesus finge que vai continuar e esses discípulos os chamam, os convidam para entrar, porque já era tarde, e eles dizem: fica, Senhor, já se faz tarde. Jesus entra e depois que quando Jesus entra, se achega, ele senta ali para ter um momento de comunhão com aqueles que estavam presentes e Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, aqui no versículo 30 diz assim: E aconteceu que, quando estávamos reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante deles. E aqui os discípulos, eles fazem um questionamento entre eles, que diz assim, E questionaram entre si: porventura não queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros seguidores com ele. Esses discípulos tinham caminhado 11 quilômetros com Jesus e não tinham percebido que o próprio Filho de Deus, que o próprio Cristo estava ao lado deles. O que eu quero dizer, o que eu quero trazer, o que a palavra nos diz aqui?
Nós precisamos estar atento, nós precisamos abrir o nosso coração. Por muitas das vezes nós sim ficamos perdidos pela tristeza, mas o próprio Jesus está ao nosso lado. Então fique com essa palavra, não fique triste, não se desespere, Jesus está ao seu lado. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.